Boa noite. Mais um dia de live aqui do Subsolo. Hoje a gente vai ter o Marcos Dota do Where You're Dane, Vikram, About to Crash. Então, só esperar um pouquinho pra galera entrar aqui e já vou adicionar o Dota aqui na live. Ele vai falar sobre bateria, os projetos dele, a música em geral, projetos passados, projetos atuais, projetos futuros. E é isto. Só esperar um pouquinho pra galera entrar. E aí a gente começa a live com o Dota. Boa noite, todo mundo tá entrando. Gente, só 2 minutinhos, só pra esperar um pouquinho de gente entrar. E eu vou colocar o Marcos Dota aqui na live, que ele vai falar sobre bateria, música, projetos passados, projetos atuais, Where You're Dane, Vikram, enfim, todas as bandas que ele toca e esses rolês todos. Deixa eu ver se ele já tá aqui na live. Ele ainda não está aqui. Enfim, se vocês já quiserem mandar pergunta pra ele, pode já ir mandando aí nos comentários. Então, pode ir mandando perguntas que vocês têm interesse em saber sobre bateria, projetos dele, o Where You're Dane, enfim. Quem não conhece, o Dota é um baterista e ele é muito conhecido já na cena. Enfim. Aí, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem deixar aí nos comentários que a gente começa já respondendo. Já vou adicionar ele aqui. Tô esperando ele entrar na live. Ele vai entrar agora. Dota, cadê você? Se o som estiver baixo, vocês me avisem, por favor, porque eu fiz uma gambiarra aqui para o celular ficar em pé. Então, na semana passada, teve um dia que o som tava meio abafado. Então, se o som estiver ruim, por favor, me avisem. Oi, Jaime. Maravilhosa. Ah, o som tá bom, então tá bom. Obrigada pelo feedback. Oi, perfeita. Como você está? Gente, cadê o Dota? Criatura, entra aqui, pelo amor de Deus. Ah, ele está aqui já. Já adicionei.
Ah, meu Deus do céu. Cadê o homem? Adicionei de novo. Marcos, aceita a solicitação. Já mandei. Então, né, gente? Estou aqui esperando. Agora acho que vai dar. Agora vai, hein? Ou não? Não sabemos. Ah, até que tem. E aí, dona Lorena, Tudo bem? você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Tô, que essa minha internet aqui, ela é um pouco problemática, então, às vezes eu costumo dizer que ela é do Cazaquistão, então ela costuma Ah, falhar às vezes. Mas se tá bom, tá bom. entendi. Tá ótimo. Tá dando para ouvir. E como você está nessa quarentena? Tô preocupado, tô bem preocupado. Preocupado? Acho que, como todo músico, a gente tá bem preocupado, cara, pra ver o que que vai acontecer disso aí. É, É, pessoal, tem uma é previsão de quando dá para voltar a fazer show, né? porque o nosso ramo, ele é completamente voltado para aglomeração de pessoas, né? Sim. Então, assim, provavelmente é o último ramo que vai voltar, né? Qualquer coisa voltada à aglomeração de pessoas. E não é só o lance de show, né? É o lance de, tipo, feiras, convenção de empresa e toda a cadeia produtiva em volta disso, os caras estão desesperados, né? Uhum. Então, assim, são tempos muito difíceis. E eu tava vendo uma entrevista do Gary Holt, e ele falando Ah, assim, cara, eu não sei se vai ter direito a uma indústria pra gente quando a gente voltar, né? E se tiver, vai ser uma indústria muito diferente por uns bons anos, né? uhum. Sim. Eu acredito que os próximos 2 anos vão ser bem caóticos, assim, bem Porque aleatórios. você não sabe quantas casas de show vão segurar a onda até o movimento voltar ao normal, né? Então, por exemplo, mesmo essas bandas grandes, né? Que nem no caso o Garhote estava com o Exodus, né? Já, né? Nesse caso, ele pegou inclusive, né? O Corona e ele tá fazendo turnê com o Exodus lá. E eles são uma banda já grande, estabelecida, né? E mesmo para eles isso é complicado, porque as casas de show lá na Europa é meio que a mesma lógica. Se não vai ficar sem evento por, sei lá, um ano, quantas dessas casas de show, do porte que eles tocam, vão sobreviver também? Então, os Sim. próprios caras, nesse sentido, estão preocupados, né? Uhum. E também os produtores, né? As Puta, produtoras então, de eu show. não sei se eu te mandei, acho que eu não cheguei a te mandar um link de um cara de uma empresa de booking lá na Europa, chama Continental. E ele estava falando, uma entrevista dele, ele estava falando justamente isso, que, cara, ele não sabe o que fazer e provavelmente ele vai ter que mudar de ramo, ó, arrumar um outro trampo, porque ele não sabe o que fazer, literalmente. Toda a vida do cara, o trampo do cara gira em torno de ter bandas em turnê. E se não tem bandas em turnê, não tem a menor previsão, cara, e essa Continental, ela é uma empresa grande lá de booking. E Uhum. esses caras podem muito bem falir, entendeu? Ou sabe-se lá o que vai acontecer, né?
imagina o prejuízo que esses caras tomaram, e esses caras, muitas dessas empresas, elas fecham turnês e pagam o artista adiantado, né? Não é tipo show a show, assim, né? Isso eu lembro quem me falou isso foi o Warhol, porque eles, se não me engano, a Continental, eu não sei se ela fazia do Nevermore, mas ela fazia de uma banda que ele tinha chamado Sanctuary. E ele falava que ele recebia, quando fechava a turnê, ele recebia, agora eu não sei se é antes ou depois, mas ele recebia a grana de uma vez, assim, entendeu? Então, assim, você imagina que uma empresa dessa vai saber se ela já não tinha pago alguns artistas de turnês marcadas que caíram tudo, né? Imagina o prejuízo que essas empresas não tomaram, entendeu? Então, bicho, esse é um negócio, é uma situação assim que atinge os caras mais fodas até a gente, né? Os pequenininhos aqui do terceiro mundo, entendeu? Então é complicado, cara. E assim, para quem vive disso, né? Esse é o problema, assim, quem vive mesmo do rock, né? Uhum. Cara, não tem como, assim, se sustentar numa situação dessa por sabe-se lá quanto que vai ficar parado, né? Tem gente que se vira, né? Tem gente que. Todo mundo me fala, né? Ah, vai fazer as coisas online agora. Mas não é bem assim, né? Do tipo, por exemplo, como é que você vai monetizar uma coisa que você fazia no ao vivo? A maior parte dos músicos vive de tocar ao vivo, entendeu? Não é youtuber ou sei lá, né? E então assim, você não tem como monetizar isso automaticamente no online, né? Ou você vai dar aula, ou você vai fazer curso online, mas para você fazer um curso online é caro, é demorado, provavelmente você precisa às vezes estar num estúdio para fazer. Você tem que gravar lá tipo 50, 100 aulas, fazer toda a plataforma do site online para disponibilizar. Então, assim, é caro, é complexo, não é só tipo, ah, beleza, não tenho cachê, deixa eu fazer online aqui. Não dá para. Você não muda, você não transfere o negócio automático, entendeu? E ainda mais para mim aqui, eu sempre falo, dou esse exemplo. É um instrumento difícil de você transmitir com qualidade online, para você fazer algo que você possa cobrar, entendeu? Então, é complicado, cara. Assim, pegou um monte de gente aí de calças curtas, entendeu? Mas vamos ver, assim, agora é a hora das experiências, né? Do tipo, assim, para você ver o que que funciona, o que que não, porque você vai ter que entrar num ramo novo, né? E aí tá todo mundo fazendo live com um lance de arrecadação e vamos ver, né? Eu vou fazer algumas aí esse mês e vamos ver o que que dá. Mas fora isso, eu tô preocupado, tô bem preocupado. Eu imagino. Aqui, tem uma pergunta aqui do Aloísio. Cara, Ah, eu tenho até vergonha de perguntar isso, mas o que a OMB está fazendo ou falando para os profissionais associados? Você sabe? a OMV é a Provavelmente ordem, nada. é a Ordem dos Músicos do Brasil, né? Não sei, eu não ouvi nada, assim. É que no Brasil muita gente exerce. É meio confusa essa história aqui no Brasil. Não tem uma regulamentar. É difícil você regulamentar exatamente a profissão de músico, né? Porque é uma coisa, a arte é uma coisa um pouco abstrata, assim, para você regulamentar, você botar num papel quem pode ou não exercer a profissão, né? Então, assim, Aham. uma forma de você regulamentar e você atrair essas pessoas para esses órgãos é se esses órgãos oferecessem muitos benefícios a ponto de valer a pena as pessoas pagarem anuidade e se filiarem a esse órgão, né? Uhum. Ih, travou. Tá me ouvindo? Travou. Fala de novo. Tá Pera me aí. ouvindo agora? Agora eu tô. Tá, voltou? Voltou. Uhum. Tá. Então, aí o que eu estava falando é que a OMB nunca conseguiu comunicar para os músicos vantagens para eles se interessarem em se filiar, entendeu? Eles, se você ler no site deles, eles oferecem um monte de coisa, né? É tipo um sindicato para músicos, mas nunca, assim, tem muita gente que não
nunca quis exercer. Por exemplo, para você tocar no Sesc, eu não sei se tem Sesc aí em BH. Tem Sesc? Não. Para você tocar no Sesc, há um tempo atrás, eles exigiam que você tivesse a carteira de músico, né? E muita gente entrava na justiça para conseguir uma liminar para que não precisasse obrigatoriamente da carteira de músico para você tocar, né? Então é um negócio que, tipo, a OMB não ajudava muito antes. Agora, então, acho que menos ainda, sabe? Deveria ajudar, né? Se fosse um sindicato mesmo, e cobrando que eles cobram de anuidade, deveria ajudar. Seria muito bom que tivesse um órgão desse tipo, né? Para quem é profissional mesmo e tal. Mas no Brasil isso nunca engrenou direito, né? É. E eu tô pra te falar que não é só na música que não funciona, não. Porque eu pago, né? O meu é o CRO, que é de dentista, né? O Conselho de Odontologia. E assim, a gente é obrigado a pagar, né? A gente é obrigado a se inscrever. E agora o suporte que eles estão dando, pelo menos os de Minas Gerais, está assim, péssimo. E cada hora eles falam uma coisa, tem hora que eles liberam a gente para trabalhar, tem hora que não, tem hora que impõe um monte de regra. E aí É, você procura eles e eles também não sabem. Tá todo mundo meio perdido, né? Por ser uma então, situação. pois é que Mas. assim, tem profissões que eu até entendo que precise de um órgão regulamentador, porque são profissões que impõem um risco à sociedade, né? Do tipo assim, medicina, qualquer coisa que envolva medicina, engenharia, no caso, porque são, por exemplo, se um engenheiro, se o cara se formar e sair já atuando, é difícil você garantir 100% que o cara é bom só por se formar, né? Aqui no Brasil, no caso. Então o cara pode, e aí, sei lá, se o cara é um engenheiro que ele vai trabalhar numa construção, vai projetar uma ponte. Se você não garante que o cara é 100% bom, você imagina se o cara não faz uma cagada de projeto ali, põe em risco a vida de muita gente, né? Mesma coisa de um médico. Se você não garante de alguma forma que o cara está habilitado para fazer aquilo, também o cara pode, se o cara for um Zé, o cara pode matar alguém ali por um erro, né? E já tem médico que mata gente por erro médico, né? Então, assim, eu até entendo que precisa de um órgão para fazer esse filtro depois que os caras são formados, né, ali, né? Porque são profissões que têm um impacto grande nesse negócio da segurança das pessoas, né? Mas música é um negócio, como eu te falei, é arte, é subjetivo, assim. É difícil você ter um órgão que controle isso. Se justificaria esse controle se você tivesse muitos benefícios para o músico, né? Aí as Uhum. pessoas, como eu falei, as pessoas se interessando em se filiar ali por conta dos benefícios, e aí a ordem faria sentido, porque daí ela faria esse filtro de quem é músico profissional ou não, tal. Mas aí fica essa confusão de que a ordem não oferece nada e só quer fiscalizar por fiscalizar, e fica essa situação que não, o músico ele não acaba fugindo, né? Do caso da OMB, né? Uhum. Mas deixa eu perguntar, no caso de odontologia, quais são os benefícios que esse órgão oferece para vocês? Do CRO, de É, odontologia. Olha, benefício, ele oferece, por exemplo, se eu quiser ter um plano de saúde, um convênio de saúde, eu tenho desconto, esse tipo de coisa, alguns descontos e tal, mas benefício não tem nenhum benefício que vale a pena, não. É mais como uma forma de fiscalizar mesmo a é profissão. controle, né? É controle. É É controle, mais é. controle. É complicado, como eu falei, eu entendo que exista no caso, mas música é muito subjetivo, é muito abstrato, aliás, para você ter esse lance de. E a OMB, ela tem tipo uns 50 anos, assim, mais ou menos, ela é dos anos 60. E ela nunca conseguiu emplacar direito, né? Até porque, como no Brasil, teve
Eu estudei uma época a história da OMB na faculdade. Como tudo no Brasil, teve N questões de corrupção e pessoas que você estavam lá e você não entendia o porquê estavam lá chefiando a entidade, enfim, né? Então, há uns anos atrás, eu lembro, putz, acho que faz uns 10 anos isso, eu lembro na Expo Music, eles tentaram, eles tinham até tipo um standzinho lá, que eles estavam reformando o órgão com uma nova no- novas pessoas gerenciando o lance e tal, mas aí eu não ouvi mais falar disso, se isso foi para frente ou não, né? Enfim, a gente está realmente sem muita ajuda governamental nesse sentido, né? Então vamos falar dos seus projetos. Aham. Fala aí o que você está aprontando nos últimos tempos. Bom, para você viver de rock no Brasil, você tem que fazer de tudo, né? Então, assim, você pode fazer várias coisas, assim, em termos de você, de tocar, de você ter projetos que você toca com outras pessoas, dá para você ter banda cover barra tributo, né? Você pode ter os seus projetos autorais mesmo, e você pode, agora no Brasil, era pelo menos, né? Não sei como vai ser agora, estava sendo muito lucrativo as pessoas trazerem artistas solo lá de fora, formarem a banda aqui e fazerem shows por aqui, pela América do Sul, né? E, e assim, para quem vive disso é interessante, no caso, essa última opção, porque você toca numa condição melhor do que o normal, você toca com um artista reconhecido, e então você toca uma estrutura melhor para mais público, né? E só que você é um cara contratado, né? Um sideman, né? Então você tem que saber o seu lugar ali, você tem que ser bom, às vezes rápido para tirar um repertório, tem que se garantir ali, né? Mas se você Uhum. faz isso, é um nicho que estava crescendo aqui no Brasil e é muito bom para quem vive disso, é profissional, né? Só que daí você tem que ser profissional mesmo para poder fazer esse tipo de coisa, né? Você tem que estar Sim. preparado se surgir uma oportunidade. E, por exemplo, aquela vez que eu toquei em Belo Horizonte, que você foi lá, com a Leder Leone, foi uma gig que apareceu na mesma semana para mim. O batera que ia fazer não pôde. A turnê ia começar, se não me engano, na sexta, e os caras entraram em contato comigo, tipo, na quarta, sabe? Terça, quarta, pra eu tirar todas as músicas e, meu, embarcar, sabe? Então, se eu não tivesse ali mais ou menos acostumado com essa situação de pressão e tivesse a disponibilidade e tudo mais, fica difícil, né, você pegar uns trabalhos desses, né? Uhum. Mas é uma possibilidade para quem quer ser profissional músico profissional desse estilo. É difícil no Brasil, mas é uma possibilidade que estava crescendo, né? E Uhum. aí nesse ramo eu tive 3 experiências, né? A mais longa e duradoura foi com o Warren Dane, que foi vocalista do Nevermore, uma banda grande dos Estados Unidos nos anos 2000, né? E eu toquei com ele por 4 anos, fiz várias turnês aqui, fiz 2 ou 3 turnês lá fora, na Europa. E aí a gente gravou um disco com ele, tava gravando um disco com ele até ele, infelizmente, falecer no meio do processo, né? Mas aí a gente conseguiu lançar o disco e lançamos pela Century Media, uma das maiores gravadoras, né, de metal do mundo. E Uhum. tem se não me engano, a maior é a Nuclear Blast. Aí embaixo tem a Century Media, talvez Centro e Mídia e a Napalm, mais ou menos juntas, assim. E, enfim, distribuição mundial, tá muito legal pra gente, né, brasileiro, poder participar disso. Infelizmente foi numa situação em que envolveu o falecimento do Warren, né, mas isso estava além do nosso controle, mas a experiência toda foi muito boa pra gente, porque a gente teve o lance de
sentir o que que você é ser profissional do rock, do metal. Porque lá fora, muita gente vive de banda, né, na Europa, né? Tem muita gente que vive de banda, porque o circuito de turnê lá é muito grande, né? Então você pode tocar de terça a domingo lá, entendeu? As rotas de show são perto, né? Então você pode viajar a Europa inteira de ônibus, de van, e você dorme num país, você acorda no outro. Então, assim, as possibilidades de turnê são muito boas lá e as casas são estruturadas, né, Uhum. para isso. E então, assim, é um circuito profissional, ou seja, pessoas fazem dinheiro com isso, né? E a gente aqui no Brasil pôde sentir um pouco disso, né? Porque a gente foi para lá com o Warhol, a gente foi numa situação de artista pequeno para médio. Então a gente tocava muitas vezes lá para 1.000 pessoas, mais ou menos. Isso, na média, é um público bem acima da média lá, né? Sim. E com estrutura, com equipe, né? A gente não encostava nos instrumentos lá, né? Então, a gente viajava com turbans mesmo. A estrutura básica de uma banda profissional lá, né? Turbans, equipe, tudo mais. Então, a gente tocava, a equipe desmontava os instrumentos, a gente já ia pro busão, dormia, acordava no outro país ou na outra cidade, e aí quando a gente acordava, a equipe já estava montando o equipamento, a gente descia do busão, ficava ali os caras chamam de venue, né, que é a casa de show, e Uhum. aí já almoçava lá, porque daí normalmente é isso, né, você tem, a produção lá sempre prepara um negócio que os caras chamam catering, que é tipo uma cozinha ali que eles fazem na própria casa de show. Normalmente as casas de show já tem um espaço para isso lá, né? Então Uhum. você come já na casa de show, aí passa o som, espera o show, toca, desmonta, vai pro busão e assim sucessivamente, né? E a Uhum. gente teve essa experiência por um tempo, vivendo isso e sendo pago para isso, né? Ainda pago em euro, então dava para fazer uma graninha legal, dava para viver disso, né? Então a gente passou um tempinho aí meio que vivendo de tocar, né? Uhum. E isso foi muito bom pra gente aqui do Brasil, que a gente não está acostumado com isso, e a gente não tem tanto esse roteiro aqui no Brasil, né? Assim, esse roteiro como é na Europa, né? Como eu falei, assim, é um negócio que você emenda, você faz uma turnê de 40 dias, você faz, sei lá, 20, 25 datas, assim, entendeu? Aí você Uhum. faz, uma dessas você faz a tua grana pro semestre, ou por, sei lá, 2, 3 meses, né? E é o que os gringos Sim. fazem. E aqui no Brasil é difícil isso, né? As distâncias são grandes, aqui não tem tanta estrutura, não tem tanto lugar para tocar, os lugares que tem para bandas que não são, digamos, não vou dizer mainstream, né? Mas já tem um porte maior. Os lugares eles não são tão bem preparados, não tem tanta estrutura e não gira tanto dinheiro aqui. É uma série de coisas relacionadas, né? Uhum. Como tem pouco público, o público, pela situação do país, o público também já não tem muita grana e então é difícil os produtores contarem com um show sempre cheio e aí, enfim, uma coisa vai puxando a outra. Aí uma banda não consegue pedir um cachê que seja sustentável para você viver disso. E aqui no Brasil é difícil, né? Não tem essa situação que tem na Europa. Então, por isso que eu falei, aí, no caso, quem vive disso, vive de tocar, esse nicho de, às vezes, acompanhar artistas gringos aqui no Brasil é uma coisa mais sustentável, né? Você consegue ganhar uma grana, tocar numa condição melhor, né? E, enfim. E aí, com o Warhol, a gente teve essa oportunidade e depois do Warhol eu fiz o mesmo tipo de turnê com um guitarrista, que foi o guitarrista do Halloween, chamado Roland Grapple. Ele tocou no Halloween nos anos 90 e eu também fiz uma série de shows com ele. Isso em janeiro agora, né? E também fiz no ano passado com a Leather Leone, que também é uma vocalista americana. E a gente fez uma turnê com a Leather e com uma banda chamada Raven, que é uma banda bem antiga, bem clássica, se não me engano, são da Inglaterra. Que na época Uhum. que eles surgiram, o Metallica abria os shows do Raven lá nos anos 80, né? Inclusive, se não me engano, eles abriram um show do Metallica aqui no Brasil uma época atrás.
uns anos atrás. E aí Bastante. fiz essa turnê com a Leather. E, enfim, são experiências para quem vive disso bem legais, assim. Se você tá você tá sob vários tipos de pressão que você não necessariamente você tá quando você tem um projeto seu, uma coisa mais underground, né? Você está ali contratado, você está ali sob, às vezes, ordens, entre aspas, de outras pessoas, né? Então você tem que estar sempre, você não pode ser atrasado, você não pode criar confusão, você não pode achar que você é o cara você é o artista principal, não necessariamente, você é normalmente um contratado, você tem que ficar na tua, tem que saber o seu lugar, né? Uhum. Isso é muito bom para quem é profissional, porque quem é profissional não tá ali para fazer festinha, para fazer graça para as minas ou para, entendeu? Para massagear o ego, né? Tá ali para trabalhar, para ganhar dinheiro, para carreira, né? Então quem consegue fazer essas turnês e consegue ser chamado depois é quem é profissional, né? Os caras que estão ali para fazer graça, eles espirram normalmente na primeira turnê, né? Uhum. Enfim. E aí, qual que é a outra possibilidade que eu vejo na situação atual para você fazer uma grana tocando? São essas bandas tributo, né? Muita gente não gosta, torce o nariz. Eu mesmo não fazia isso, né? Eu comecei a fazer isso na época do Warhol, quando o Warhol faleceu, inclusive, né? Quando o Warhol faleceu, eu não sei o que ia fazer da carreira, né? Porque a gente ia lançar o CD e a gente tinha muita possibilidade de tocar com o CD que a gente ia lançar com o Warhol, né? E Uhum. tinha muita gente interessada, muita gente esperando esse disco, né? Era o disco o primeiro disco solo do Warhol, ele foi lançado em 2008 e o nosso saiu em 2018, ou seja, 10 anos depois, tinha muita gente esperando. E aqui no Brasil, a carreira do Warhol, ela nunca foi muito grande, porque o Nevermore, na época, nunca tocou muito aqui, né? Sim. E então, mas assim, lá na Europa era uma carreira, eles tocavam, faziam muita turnê, né? Fizeram muita turnê. Então lá fora ele tinha uma fanbase grande, né? Tem ainda. Então tinha muita gente esperando, né? Então tinha muita oportunidade de turnê que a gente ia fazer com esse disco. Então provavelmente a gente ia tocar nos festivais. Porque lá na Europa, se você lança um negócio por gravadora, a gravadora ela facilita várias coisas, vários acessos. Se é uma gravadora legal que entende que o seu trabalho é lucrativo, eles ainda investem, né? Então eles Uhum. facilitam o acesso para você tocar em certos festivais lá de verão, tá? Provavelmente a gente ia tocar em certos festivais. E tinha gente sondando turnê nos Estados Unidos e obviamente na Europa. Então assim, a gente ia fazer bastante coisa, né? E de repente ele faleceu. Então assim, todo o nosso planejamento que a gente estava seguindo caiu, literalmente caiu. E aí eu pensei, eu fiquei assim, eu tive que me reinventar, né? E uma oportunidade que surgiu foi esse lance de banda tributo. E banda Uhum. tributo é diferente de banda cover de noite, né? Banda cover de balada são aquelas covers variadas que você toca em pub e tal, né? E banda tributo é um negócio que você pega um artista e você tenta fazer uma produção toda em cima para simular a experiência que aquele artista oferece, né? Então tem bandas tributos que os caras vivem disso, eles investem nisso, né? Então os caras fazem produção de palco, figurino, os instrumentos parecidos. Então é um negócio assim, pra você oferecer uma experiência mesmo do cara tá indo no show, vendo um show do artista que ele gosta, né? Na Europa e nos Estados Unidos, isso não é muito comum, isso é um fenômeno mais aqui do Brasil e da América do Sul, porque até um tempo atrás, esses artistas não vinham muito para cá. Então, a possibilidade do cara ver alguma coisa ao vivo parecida com aquele artista que ele gostava era esse lance dos tributos aqui, né? Uhum. Então, o gringo, ele não entende muito bem esse fenômeno do cover, do tributo aqui no Brasil, né? Mas é por Sim. causa disso, tem um pouco a ver do lance da distância e também de não ter tanta possibilidade dos caras virem para cá. É que atualmente os shows eles estavam vindo bastante, né? Uhum. Mas esse lance do tributo ele é bem antigo aqui.
enfim. E isso ainda dá para fazer um negócio legal e dá para tirar uma grana fazendo isso, né? Eu toco numa banda tributo que chama Heaven and Hell. A gente faz tributo ao Dio, toda a carreira do Ronnie James Dio. Quando ele tocava no Rainbow, que é uma banda que o Dio tinha com o Blackmore lá nos anos 70. Sim. A fase do Black Sabbath dele e a fase solo dele, né? E a gente faz mais ou menos essa ideia de criar uma experiência. Então a gente tem cenário de palco, a gente tem. Não é só cenário tipo assim, backdrop, essas coisas, é tipo cenário mesmo. A gente tem umas torres com umas grades e tal, assim, é para dar uma experiência mesmo para quem está assistindo, né? E uma banda que é muito bem sucedida que faz isso aqui é a Children of the Beast, né? Cover do Iron, que os caras têm um palco parecido com o do Iron mesmo, né? É igual, assim, os caras simulam isso. E os caras vivem disso, né? E quem é BH músico... tem a Lurex. Vou falar? Não, Não entendi. Lurex. Aqui em BH a gente tem a Lurex. Você já ouviu? Ah, É é? do Queen. Não, não vi. Só o Queen. Então, Então, eles Queen, fazem pois é, muitas shows aqui em BH. Tipo, no final de semana eles fazem, sei lá, uns 5 shows. pois No é. sábado. Eu É bem... toquei num cruzeiro em fevereiro, que só tinha bandas assim, né? E tinha um Queen tributo lá. E eu vi aquilo, é impressionante. Parece que você tá vendo o Queen mesmo em alguns momentos, assim, sabe? É claro que você tem que ter um filtro ali, obviamente, você não pode ser muito radical nesse sentido. É claro que o original, óbvio, é melhor. Mas assim, como entretenimento, pô, se é bem feito, eu acho muito legal. E para as possibilidades de quem vive disso, que precisa pagar a conta tocando, é difícil você negar uma oportunidade dessa, né, por preconceito. E eu não tinha muito essa experiência do tributo. E aí eu comecei a tocar com o Reverend Hell e é uma outra cena, assim, não vou dizer separada, mas é uma outra cena com outras possibilidades que o cara que só toca autoral no underground às vezes não conhece, né? E é uma outra cena, às vezes, de músicos, tem músicos que focam nisso. Então, assim, eu conheci um monte de gente que toca muito bem, muito foda nessa cena do cover, né, do tributo. É uma outra cena de público, sabe? Assim, são pessoas que você não encontra necessariamente em show underground por uma série de questões, né? Às vezes um bar que leva a sua banda tributo, às vezes tem uma estrutura melhor, entre aspas, do que um bar bem underground. Então, quem vai no tributo, que está acostumado com aquele tipo de bar, não quer ir num bar que tem um. Você entende? Então, assim, são uma série de questões, mas é aquela coisa: se você toca e você precisa pagar a conta, chega num momento que fica difícil você não, puta, parar para pensar, assim, sabe? Ou você vai fazer outra coisa, ou você vai ter que começar a pegar certas gigs aí para pagar a conta, né? Uhum. Então, enfim, eu comecei a tocar desde 2018 com a Heaven and Hell e a gente, até essa situação louca aí, a gente tocava todo fim de semana e tava fazendo show, a gente estava realmente crescendo em estrutura, em, em público, etc. E dá para você fazer uma carreira nisso, né? Uhum. E, enfim, e aí, o que acontece? Aconteceu toda essa situação e a gente vai tentar fazer, em parceria com o Manifesto, que é um bar aqui em São Paulo, muito tradicional, uma live tocando, né? Então, assim, a gente vai fazer um show meio para ser transmitido, vai ser transmitido pelo Instagram e pelo YouTube do Manifesto, né? E também com Uhum. toda a produção de palco, captação de som, tentar oferecer realmente uma experiência de show, né? E tentar contar com a colaboração de quem vai estar vendo para a gente tentar minimizar essa situação de não estar trabalhando, né? E a gente vai fazer essa live no dia 16 agora, de maio, lá no Manifesto. E no dia 23 eu também vou tocar com o Halloween, tributo que eu tenho, e quem vai cantar vai ser o Bruno Suter.
e também com a mesma ideia, e para a gente ver se a gente levanta o cascaio aí para pagar os boletos que eles estão vindo e não estão aliviando, né? É. Inclusive, depois você me manda direitinho no Mando, WhatsApp para eu divulgar mando, aqui mando, no Sol. mando. Tem até E, tem uma pergunta aqui, ó. ah, Menino Headbanger. Tem alguma banda que você gostaria de fazer tributo algum dia? bom, Além dessa. cara, eu sempre, putz, banda que eu gostaria de fazer tributos, dessas que eu já não faço, precisaria pensar. É, talvez Journey, eu gosto muito de Journey. Acho que eu gostaria de ter um Journey tributo, assim. Talvez. Eu precisaria parar pra pensar aqui, não consigo me lembrar. É que eu sou muito fanático por Halloween. É minha banda do coração. Então, assim, eu me realizo fazendo nesse lance de você quer tocar coisas que você gosta como fã. O Halloween é, assim, é de longe minha banda do coração. Então, se eu fosse escolher, seria Halloween. E enfim, já tenho essa banda faz um tempo e é um negócio que eu gosto muito, né? Halloween é mais específico, então não é um negócio que, não é tipo um Iron, que tem muita demanda, né? Halloween, até pouco tempo atrás, antes dessa reunião que eles fizeram lá com o Kiske, era um lance bem específico, né? Então, assim, pra você ter um tributo disso, é um negócio que você tem que fazer mais por diversão, mesmo que você leve bem a sério. E então acho que talvez eu diria o Halloween mesmo, assim, eu já tenho o negócio, mas que eu consigo pensar de muita vontade de tocar ainda é o Halloween. Tem outra pergunta aqui da Cris Aragão. Se pudesse escolher um ídolo para tocar com você, qual o primeiro que vem à sua mente? Um ídolo. Hum, olha, esse lance de ter tocado com o Roland já foi um negócio muito sensacional, assim, porque eu sou muito fã da época do Halloween que ele estava, né, que foi os anos 90 ali. E a minha maior influência de longe é o batera que tocava nessa época do Halloween, né? O Uli Kush. Uhum. E tocar com o Roland, as linhas que o Uli fazia, já foi totalmente surreal para mim, assim, né? Coisa de fã mesmo, né? E falei isso pro Roland, né? É uma coisa assim de... Você não espera, né? Inclusive eu postei uma foto na época do que eu tava tocando, de eu muito molequinho com uma camisetinha do Halloween na minha primeira bateria. Então, se você parar para pensar que nunca imaginaria, sei lá, 20 anos depois, que eu estaria tocando com aquele cara que eu estava ouvindo aquelas músicas, né? Eu, assim, ouvia até riscar um CD, o Time of the Oath e o Better Than Raw, né? São os discos de maior sucesso que ele tava na banda, né? Então, e eu toquei músicas do Time of the Oath, no caso, né? Com ele. Então, puta, surreal. Assim, zerei mesmo a vida. Nisso eu sou um cara muito afortunado, porque eu sempre fui muito fã de Nevermore e muito fã de Halloween, né? Em 2006, eu sempre conto essa história, em 2006, a minha banda, na época, abriu um show do Nevermore em Curitiba, e eu conheci o Warhol como fã naquela época, né? Em 2016, eu estava já tocando com o Warhol, já tinha feito por lá fora, e eu estava fazendo um disco, compondo com o Warhol, né? Então, em 2006, se alguém me falasse, cara, daqui a 10 anos você vai estar tocando com esse cara e fazendo disco com ele, eu jamais ia acreditar, né? E nesse sentido, eu sou um cara muito afortunado, assim, de ter, eu já, talvez meio que respondendo, já toquei com os meus ídolos, entendeu? E, Olha. assim, é aquela coisa, né? O rock é difícil você viver de rock, não é fácil, mas tem certas recompensas que se você se esforça e você leva a sério, é um negócio que se você pode ganhar uma puta grana num trampo sendo executivo, mas é um prazer assim que você não vai ter nesse, mesmo que você ganhe uma puta grana num escritório, você não vai ter esse lance, né? Então nisso eu sou muito afortunado, acho que eu diria isso. Já toquei com os meus ídolos, né? E falando agora sobre seus projetos autorais. Isso, Fala aí. eu tenho dois projetos autorais atualmente. Um é uma banda chamada Vikram,
Essa banda, ela é uma banda bem diferente, assim, o conceito dela, ela mistura metal com influências completamente, assim, não convencionais para esse estilo, né? Então, influências orientais, né? E uma das primeiras bandas que fez isso é uma banda da Tunísia, ali do norte da África, chamada Miraf, e eles misturavam metal com música árabe ali da região deles, né? Só Uhum. que no nosso caso a gente quis pegar outras influências, então a gente pega muita coisa da Índia e também muita coisa árabe do Oriente Médio, né, do Egito. Ah, tem coisa persa, tem coisa e também de outras culturas, por exemplo, tem não necessariamente só árabe, né, mas tem uma música baseada só em flamenco, então, que é muito legal, muito bonita também. Mas a gente pega muita coisa da Índia, sabe? Tem muito lance da Índia, tanto que o nome Vikram vem da língua deles e é uma coisa que não é tão comum no metal, né? Já tem, como eu falei, tem outras bandas, tem aquele Orphan Land, já tem um tempo essa banda e eles já faziam mais ou menos algumas misturas do tipo, né? Mas é que no nosso caso a gente mistura coisa mais moderna, tipo assim, guitarras o Thiago ele usa 8 cordas, né? Coisas mais modernas, de estilos mais atuais, tipo prog mais moderno, tipo Symphony X, ou coisas mais djent, inclusive, com esse lance completamente étnico, assim, sabe? Coisas de culturas específicas tribais, né? Uhum. E é um negócio que eu acho, pelo menos, assim, um negócio bem, bem diferente, bem original, né? Uhum. E é a minha aposta, assim, é uma banda muito técnica, muito, muito, ao mesmo tempo que é muito técnica, as melodias são muito cativantes, né? Toda música tem um bom refrão, e a gente tinha vários planos, né, antes desse lance da pandemia, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente lançou o primeiro disco, Behind the Mask, no Japão e na Europa, e no Japão pela Spiritual Beast, na Europa pela Hotshot, mas a da Europa faz distribuição mundial, né? Então saiu aqui no Brasil também. Então tem disponível no Brasil. E assim que essa pandemia passar, a ideia é ir para a estrada, né? É tocar o máximo que puder. E o lance dessa banda também, ela tem um lance específico que ela tem também uma história. As minhas, todos os meus projetos têm uma história um pouco não muito convencional, né? Tem o lance do Oral lá, um negócio diferente, o lance do Roland, enfim. E no caso não seria diferente nesse caso aqui. O Thiago, que é quem idealizou o projeto, o guitarrista, ele é um cara que ele tem a carreira dele, ele é uma carreira que decolou, assim, digamos, por outros meios, né? Ele tem, acho que se não me engano, ele ainda tem esse recorde de velocidade como guitarrista mais rápido, né? Do mundo. Acho que ainda tá o nome dele no Guinness. E, e aí ele ficou conhecido com isso, tanto que ele fez vários programas de TV na época que ele conseguiu esse recorde. E ele foi para o Japão fazer programas de TV, na Europa, nos Estados Unidos. Ele fez um programa no History Channel que chamava Super-Humanos, que era um programa há uns anos atrás, bem, bem, que passava bastante no History Channel. E aí ele teve essa ideia de fazer essa banda, só que a banda não tem nada a ver com velocidade. Não tem nada a ver, entendeu? É técnica, mas não tem necessariamente nada a ver com velocidade. E aí ele me chamou. Eu fui, acho que se não me engano, o primeiro que ele chamou para a banda, né? E então eu comecei a tocar com esse cara que tem uma carreira completamente diferente, assim, do que é o tradicional, né? E, e assim, eu acho ele muito talentoso, muito que vai muito além do lance de velocidade, né? Então, assim, acho de muito bom gosto os arranjos de guitarra, de orquestração que ele fez. E, como eu falei, é uma banda que tem groove, que tem clima, que não é baseado em muita nota e confusão, sabe? Uhum. Então, assim, é uma banda que eu gosto muito. Assim,
eu gosto de estar em projetos que eu gosto das músicas, que eu falo, caralho, que foda, sabe, o que eu tô ouvindo, né? Então é mais ou menos essa minha história com o Vikram, né? E a gente tenta, vamos tentar aí cair para a estrada depois que essa pandemia passar, né? Tem outros lances desse lance do Vikram, né? Ele tem a história desse disco, é o primeiro disco de uma trilogia que é baseada numa série de livros, né? E então a gente está preparando para lançar esse livro também que conta a história das letras. E, e o Thiago ele é um cara muito bom também em vender um produto que chama workshop, que também é uma outra forma de quem é profissional monetizar se você vive de tocar, né? Então, como a banda é uma banda técnica, e o Thiago sempre fez muito workshop na vida dele, encaixar esse tipo de evento também no lance das tours da banda, né? Então, que é um evento mais didático, né? Explicando as técnicas e tal. Então, provavelmente no meio das turnês a gente deve ter alguns eventos do tipo, né? Não é só uma banda que faz show simplesmente, né? A gente quer explorar outras coisas. E um outro projeto é um projeto que chama About to Crash. Essa banda ela já existia antes de eu entrar. Era uma banda que tocou no Rock in Rio de 2015, se não me engano. Uma banda que tinha o Aquiles Priester e o Luiz Mariucci na banda. Eles tentaram, na época, fazer um super time aqui de caras do metal aqui, né? Mas aí o Aquiles ele foi para os Estados Unidos, o Mariucci ele foi fazer o Xamã, e aí eles quiseram reformular a banda, né? E como eu tinha já trabalhado com o Aquiles por muito tempo, ele me indicou para a banda, e aí a gente está preparando o primeiro disco, já lançamos um clipe, e aí a ideia é lançar o disco até o final do ano, né? E é uma banda também que tem um som diferente, é uma banda meio disturbed, assim, né? E a voz do Theo, do vocalista, é uma voz tem um timbre muito diferente, né? E vocês E, lançaram agora, não foi? então, a gente lançou um clipe, a gente lançou um clipe e a ideia é lançar alguns outros singles até o final do ano, até quando essa situação da pandemia der uma esfriada, pra gente lançar o disco. E é uma banda bem diferente, assim, também é uma banda que, cara, toda música tem um puta de um refrão, né? E, então eu aconselho quem gostar mais ou menos dessa praia de Disturbed, assim, que não é um negócio muito comum de se fazer aqui no Brasil, né? As bandas fazerem aqui. E um negócio bem groovado, assim. Então, quem gostar mais ou menos dessa praia, recomendo muito escutar o About Crash, que é uma banda bem diferente, assim, sabe? E é basicamente isso de projeto autoral, né? E vamos ver o que rola aí. Estamos esperando isso passar para ver o que rola no final do ano aí, quando isso tudo esfriar, né? Vamos torcer para isso passar o quanto antes, né? Então, nem me fala. Nem me fala. Ó, a gente tá chegando no final, quando dá Aham. 1 hora a live cai. Assim, Então, eu vou te deixar esses 5 minutinhos para você divulgar aí seus perfis e tudo mais, site, o YouTube, datas, lives. tá. É. Ó, só respondendo duas coisinhas rápidas aqui. O Cabelo tá perguntando a diferença de tributo e cover. É o que eu falei. Cover normalmente são covers variados que você toca na noite, né? Tributo você faz uma experiência para um artista só, né? Você faz aquilo tentando simular o show de um artista só, de um artista só. E aí o outro brother, o Guizon aqui, o Brasil tem um bom número de casas underground para show, ou nem SP tem. Cara, até tem, mas os caras eles lutam para sobreviver, né? Depende muito de público, de estrutura mesmo, da localização. São Paulo ainda é um polo de música, entretenimento, ainda é fácil você. Não fácil, né? Mas é mais comum você ter mais casas, né? Mas lugares muito distantes é difícil você manter uma casa de rock, né? O cara acaba colocando outros estilos, inevitavelmente. Enfim, bom, quem quiser me seguir aí, o meu Instagram, marcos.dota, tem o meu canal do YouTube, tudo, se procurar lá Marcos com o Dota, D-O-T-T-A, vai achar no YouTube, no Facebook e aqui no Instagram. E, enfim, eu vou ter, como eu falei, 2 lives agora esse mês,
dia 16 dia 23 no Manifesto, dia 16 com o Reverend Hell, dia o tributo, e dia 23 com o Halloween. Com o Halloween vai ser com o Bruno Sutter. E agora no dia 16 com o Reverend Hell, comemorando 10 anos da banda e 10 anos do falecimento do Dio, né? Marcando 10 anos do falecimento do Dio. Então vai ser um set especial, tocando o nosso repertório completo e com produção de palco completa. E vamos tentar enfrentar essa quarentena aí com eventos online aí. Vamos ver o que a gente consegue. E é isso aí. E Acho que é isso aí, né, dona Lorena? é isso. Então, muito Então, obrigada por ter eu que cedido seu agradeço. tempo Eu que para nos. agradeço. Muito obrigado pelo espaço, pelo apoio. E eu espero que a gente possa se ver em breve em mais shows por aí. Veremos, viu? Espero que sim também. Eu tô rezando aqui, perdendo noite de sono por causa disso. Espero também. Mas vai dar tudo certo. Pelo menos apoio no que você precisar, a gente vai estar aí do Obrigado, lado. obrigado. Tá bom? É recíproco. Tá bom? Tá Um ótimo. beijo. Obrigada. Obrigado. Beijo. Valeu.